bem? Hoje estamos aqui em mais um podcast da PP. Eu sou a Maria Laura, faço parte da agência Public. Eu sou o João Guilherme, faço da agência Public. Eu sou a Júnia e eu faço parte da agência Public. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, o nosso professor mestre Antônio César Peron, para falar um pouquinho sobre neuromarketing. E aí, Peron, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês, para a gente trocar ideias a respeito de um tema tão importante. E importante é tudo aquilo que envolve o humano. E quando nós falamos na questão do marketing, da publicidade, fica mais curioso, né? No sentido de que leva os sujeitos a fazerem determinadas opções, escolhas, sabendo que o ser humano ele advém de escolhas e ele passa a vida toda fazendo escolhas. Então, é muito legal estar aqui e conversar sobre esse tema com vocês. Muito obrigada. E aí, João, quer começar? Vamos lá. Certo. Peron, assim, sobre o neuromarketing, qual, assim, das várias usabilidades dele, a gente vê sua importância e o que podemos colocar ele nas campanhas? Como que a gente pode encaixar ele? Ok. Primeiro vamos entender um pouquinho, né, o que é esse neuromarketing. É uma temática nova e é interessante porque ele advém depois da chegada de determinados equipamentos médicos, né, como o eletroencefalograma, como a ressonância magnética. A partir desses instrumentos, passa a utilizar, né, conhecimentos ou saberes do biológico, leva isso, articula-se isso com o marketing, com a questão da compra, como é que isso funciona, né? Eles vão entender esse funcionamento do cérebro. E parte a partir de Paul MacLean, na sua teoria do cérebro trino, quando ele vai dividir, né, esse cérebro em três partes. Que primeiro ele traz o cérebro reptiliano, que é o mais antigo, é o mais primário deles, né, que lida com nossos instintos básicos. Temos o límbico, que controla emoções, memórias, e o neocórtex, onde acontece ali o pensamento, a racionalidade, a criatividade. Então, é nesse sentido que o neuromarketing vem pegar, né, conhecimentos da neurologia, conhecimentos do neuropsiquismo para utilizar em suas ações. Então, tem várias formas de você estar utilizando. Então, lembrando que passa por experiências, né, onde pega uma pessoa, um sujeito, coloca numa dessas máquinas, né, ou eletroencefalograma, apresenta estímulos para esse sujeito, seja visuais, auditivos, olfativos, e verifica ali que área do cérebro que é mais ativada. Então, as aplicações são diversas, né, que nós vamos conversando um pouquinho a respeito disso. Certo. Peron, fala pra gente como que as emoções influenciam o comportamento de compra. E como que as marcas poderiam estar usando isso a seu favor? O ser humano, ele é emoção pura. Eu falo sempre que, e nas nossas aulas, né, a gente sempre frisa que nós humanos, nós temos a racionalidade. Quando fala assim, nós somos seres racionais, nós temos a nossa racionalidade, mas essa racionalidade ela não consegue ser soberana na vida do sujeito. Eu não consigo atuar o tempo todo, né, nessa racionalidade, porque nós somos seres de emoção, nós somos seres afetivos. Então, quando a gente fala da questão da emoção, do afeto, em todos os sentidos, né, que não seja da ordem biológica. Ele faz um apontamento, tem ali na ordem orgânica, mas ele é altamente subjetivo.
Então, nós percebemos várias empresas, produtos em que utiliza-se, por exemplo, cheiros, que é a questão olfativa. Você vai comprar um produto, você vai fazer a associação, né? Porque aquilo, voltando à questão básica do neuromarketing, ativa uma área do cérebro que dá uma sensação de prazer, ele faz uma associação daquele espaço e toda vez que ele sente, não aquele perfume, mas ele sente um perfume agradável, ele tende a fazer uma associação de que lugar é esse, né, Eu sou que ele assim. foi. Nossa, eu tenho muita memória olfativa com tudo. Exatamente. Muito legal saber disso. E isso é muito do cotidiano, né? Do Aham. dia a dia. Você passa a não teorizar isso, né? Sim. Vai acontecendo naturalmente, mas é interessante. A questão do tato, né? Então você tem ali naquele espaço, né? Ou loja ou qualquer outro lugar, que tem uma marca que vai fazer uma definição bem singular, né? Então, o cheiro, o tato, né? O visual. E isso é muito interessante porque está ligado à própria constituição psíquica do sujeito. A gente sempre fala, né? Para que nós nos tornamos humano, é preciso nós termos um banho, né, que nós chamamos de banho libidinal. Nós temos que ter um banho pulsional. E tem vários exemplos disso, em que aquele bebê, se não conversar com ele, se ele não receber um banho de palavras, se não tocar nele, se ele não sentir o cheiro, né? E tanto é que até o Marx às vezes chama, né? Coloca esse nome em restaurante, é o cheiro da comida da vovó, cheiro de mãe, tem até roupas infantis com esse nome, cheirinho de mãe, aquela coisa toda. Então é importante que desde a nossa formação, esses sentimentos, esses estímulos, eles já acontecem. Então, o que vocês percebem? O neuromarketing é um estudo que vem a partir da utilização desses equipamentos, mostrar onde que aquela área ela se, vamos dizer, ela se ativa em função de quê? Né? Porém, desde já adianto que isso tem uma insuficiência. Não vamos acreditar, eu quero que ninguém acredite que isso tem a sua suficiência. Não tem. Né? Nós, humanos, somos muito mais complexos que isso. Assim, agora você falou de cheiros, essas coisas, eu vejo muito como gatilho de certas lojas. Assim, a gente pode falar também como a Ópera Rock, que Eu ia citar ela. que é muito marcante, né? A gente tá andando no shopping, passa ali e fala Ópera Rock. E é legal que na nossa sala também tem um aluno, um colega nosso, Luan, e ele já fez um artigo sobre isso, né? O cheiro da experiência. Do unboxing, né? Do unboxing. E é muito Sim. interessante pegar isso na prática. Né? E a gente também pode correlacionar isso também com outras formas de gatilho, que é, assim, foto do produto mesmo, ou foto de pessoas. Que a gente tem aquela sociabilidade humana, né, que quando a gente vê, a gente já se acostuma, já fica ali, se aproxima, né, daquela pessoa com o olhar e o sorriso que está ali na propaganda, e a gente fica familiarizado. E acho isso muito interessante, tal como a gente pode falar até da psicologia das cores, né, que também é muito relativo, onde eu li um pouquinho sobre isso já, e tem um estudo feito por uma universidade, AAS, que fala que o público faz julgamento nos primeiros 90 segundos após a visualização inicial. E 62% das decisões é baseada nas cores, que aí volta pro gatilho. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Então, é legal sim.
São questões que nos faz pensar. Porém, né, eu sempre quero apontar para uma possibilidade de escape, de não ter a sua, vamos dizer, homogeneização de sentido. Eu perguntaria, tudo bem, a questão da psicologia das cores, que eu vou chegar lá, mas eu gostaria de trazer uma outra questão que você falou, João, que é muito legal, que é o processo de identificação com o outro. Então eu trago, e está acontecendo muito isso, né? O produto associado à história de vida, como é que chama? Storytelling. Storytelling, tem um nome chique, né? Storytelling. Forte. E o que mais acontece, né? É a emoção, porque você se plasma aquele personagem, você sempre se identifica a história do outro. Mas sempre você identifica num sentido mais afetivo, emocionalmente abalado. Tanto é que se emociona. Isso vem já de um tempo, desde a época do professor Edu, sabe? Quando tinha a propaganda do Gelol. Acho que foi uma das que inaugurou, né, essa pegada, onde estava lá no Dia dos Pais, mostrava a criança, um pai olhando o filho andar de bicicleta, ensinando, de repente esse filho cai, começa a chorar, o pai vai lá, pega e passa, né, uma pomada, e ele vai dizer, né, não basta ser remédio, tem que ser Gelol, não basta ser pai, tem que participar. Então essa propaganda emocionou um monte de gente, né? Então a gente se identifica muito com o outro. Só que tem os críticos, né, que vai dizer, principalmente Zizek, que nós vimos em aula, né, que é um filósofo iugoslavo, ele vai dizer de uma forma muito crítica que tudo isso só tem um objetivo, vender mais, né, com esse apelo afetivo, né? Então é muito interessante quando a gente também apresenta o ponto e os contrapontos. E nunca esquecemos, né, que todo o conhecimento ele é pautado na questão da tese, da síntese, da antítese. Isso é importante. Só que tenha os seus resultados, como a questão das cores. Aí de entrevistado eu vou passar a ser entrevistador. Tudo bem que as cores têm todo sentido. Vocês concordam? Com certeza. Por que aquele filme tem o nome 50 Tons de Cinza? Nossa, Aí eu nunca apertou. parei pra pensar. E fez um baita sucesso. Fez. E faz um baita sucesso, tanto é que a cor cinza, né? Cor cinza. Nós não estamos falando das cores vivas, né? Porque sempre a gente vai pensar no amarelo, no vermelho, no azul, mas existem outras questões. Então, apesar de ter uma lógica biológica, uma sequência lógica da forma da percepção, o sujeito, para além da percepção, ele tem uma questão que a gente chama de apreensão. Tudo aquilo que está apresentado fora dele, nós vamos chamar isso de... ele captura uma representação. Vocês lembram da nossa aula, quando a gente falava em alemão, Vorstellung? Né? Lembra, né? Que bom que você lembra. Eu fico muito feliz com ele. Que essa representação palavra, representação esse objeto, que aí, João, é para além disso. Então, nossa, um ambiente azul, ele traz firmeza, segurança, né? Sim, pode, mas pode também não representar nada. O sujeito entra na sala e você depois faz essa experiência. E você pergunta, né? Eu vou até perguntar para vocês, menos para você. Que cor que é aquela parede do fundo? É colorida. Gostei do colorido também, acho. Mas, bom, né? Vocês lembram? Quantas vezes vocês já entraram aqui? Várias vezes. Então, olha lá que cor que é.
né? Nossa, azul. Azul. Nossa. E hoje tá um preto. Ok? Eu entendi. E não traz essa sensação, né? Mas, Então tem uma pegada ali de, né, tudo bem, a gente vai fazer essas conexões, mas existe tudo que é da ordem do humano, nós precisamos trazer essa necessária relativização. Não é desconfiar nem negar, mas fazer essa relativização. Porque aí sim eu resgato a singularidade do sujeito. E é muito interessante pensarmos nisso na ordem da propaganda, da publicidade. Né? Como é que porque tem uma equação muito importante. Como é que eu atinjo o universal considerando o singular? Peron, como que a gente poderia usar o neuromarketing de uma forma ética, sem parecer estar manipulando o consumidor? Dentro do que a gente tem, né, da sua episteme, o neuromarketing, eu diria para você que tudo que desconsidera essa condição de singularidade de sujeito desejante, tudo que desconsidere ou que atropele, que entorpeça o sujeito da sua condição de escolha, está fora do campo ético. Eu acho que nós podemos, sim, a partir das experiências, ter um pouquinho mais de formalizações em relação a alguns fatos, porém, a sua utilização, ela precisa ser muito bem estudada, porque eu posso, por exemplo, quando nós estávamos conversando, né, João, dos 3 cérebros, o reptiliano, que se você estimula essa área do cérebro, você necessariamente induz o sujeito a uma compra compulsiva. Quer dizer, o que existe numa compra compulsiva? A não dúvida. Você não dá condição do sujeito duvidar. Quando eu falo duvidar, é dar aquele vacilo quando a gente vai... O tempo de pensar, né? De pensar, né? O pensamento, ele faz com que o sujeito tenha um vacilo ali. Será que eu preciso mesmo? E aí a gente começa a entender, né, uma das questões que vai estimulando, né, essas 3 áreas é a bebida alcoólica. E o que é muito chique em alguns lugares? Você já entra e lhe servem o quê? champanhe. Nossa, verdade. É verdade. Principalmente nessas grifes, né? Sim. Eu acho que a gente vai pensando, vai tendo uma crítica, é legal, é gostoso, é bacana. Mas a gente também, né, não pode perder aí um pouquinho desse Zizek que vai fazer um questionamento, né? Uma música mais efusiva. Por exemplo, grandes as propagandas, nós vamos fazer uma promoção agora. Vocês podem fazer esse teste, né? Pode fazer essa prova. Você pega, mantém os mesmos preços, só que você coloca muitas cores na loja. Aumenta a sua venda. Coloca serpentina, confetes, bexigas, música do patati patatá. Um picolé na porta. Picolé, Pipoca. pipoca, Nossa, arroz, muito doido. Algodão Eu doce. nunca tinha parado pra pensar que isso é uma E chama estratégia. atenção mesmo. Você chega ali, México. né? Então, e ele vai provar, falou, olha, tá vendo? Essa área do cérebro, quando acontece, apresenta esse estímulo, ela fica super ativada. Ô, Peron, e a área do cérebro que é estimulada, se dá também por uma carência que a gente tem? Não, isso seria fisiológico mesmo, neuroanatômico fisiológico. Né? Agora, sobre carência. Se a estrutura do sujeito é sempre faltante, nós sempre... Não é que nós somos carentes. Sempre teremos nossa carência, seja ela qual for. Por exemplo, o desejo vai advir desse ponto de carência. Por exemplo, vocês gostariam de ir para a França? Sim.
Sim. Por quê? Porque a gente não vai para a França Com com frequência. frequência e nunca fomos, ou pouco. Aham. Eu já escutei na clínica alguém dizer, não aguento mais ir para a França. Nossa, meu Nossa. sonho. Por que nós Identificação. admiramos isso? Porque nós não temos. Sim. Só que ela toda vez ela vai para a França e fala, mas que saco, né? Eu suportar aquele cheiro, você fica indignado. Então, cai por terra aquela ideia também de que o sujeito que tem uma condição financeira boa, ele não sofre. E também por terra que a minha felicidade É um foi sofrimento quando... diferente, né? Não, o sofrimento ele tá ali, vai sofrer com outra coisa, né? É. Mas sempre vai ter. Sempre tem. Então, esse ponto de carência, até a gente, agora final de ano vai ter muito disso, tá? E que mexe, que é uma tática também, né? Quando você vai, vamos fazer um Natal mais feliz das crianças carentes. Eu cheguei num lugar, tinha lá, né? Não foi esse ano, porque não montaram ainda, né? A árvore de Natal estava lá, né? Então, pegue um papel com o nome de uma criança que é uma criança carente. Aí eu perguntei assim para a pessoa, o que faz ela carente e você não? Vixe. Eles são pobres, não têm dinheiro. Eu falei, bom, até onde o dinheiro designa a carência? Então nós vamos ter que colocar o nome de todo mundo nessa árvore. E vamos falar agora assim da psicologia do consumidor, entrando na parte também do neuromarketing. A gente pode falar da, assim, não sei se fala inveja, mas falando assim, a pessoa tem e eu quero ter. Isso entra também no neuromarketing como alguma área, alguma... Não, no neuromarketing, isso entra em qualquer uma das abordagens, né? Nós temos que entender que existem várias abordagens. Neuromarketing é uma delas. Então, nós temos neuromarketing. Lembra do trabalho que vocês apresentaram? Behaviorismo, psicanálise, gestalt, teoria da racionalidade econômica. Inclusive, em 2017, quem ganha o Prêmio Nobel da Economia é uma pessoa que desenvolve o trabalho, a noção na economia e a psicologia do consumidor. Né? Essa questão. Então, tudo envolve, não no neuromarketing, mas na relação com o outro, sempre nós temos a questão dos ciúmes, da inveja. É o que nós estávamos conversando sobre o outro. O outro promove em mim condições e muitas vezes aquilo que ele desperta em mim é algo que é estranho a mim mesmo. Fala assim, nossa, eu não pensava que isso era meu. Né? Então, o outro faz com que eu me sinta familiar, mas ao mesmo tempo eu me sinto um estranho, um estrangeiro. Né? Então, tem essa questão da inveja, claro. E você sabe que quando você coloca lá, né, uma fala, todos os grandes, todos os bravos, né, não é bravos, é brabo, né, que utiliza-se, todos os brabos utilizam essa marca, né, e aí você vê um brabo, coloca a pessoa de referência e fala assim, por que ele tem ou não tem? Eu quero ter, né, e ele vai misturado com o processo de identificação. Agora, inveja é interessante esse tema, porque inveja tem a ver com vedere, olhar. A inveja se articula no olhar. Mas esse é tema para uma outra vez. Você teria alguns exemplos de campanhas que foram utilizadas no neuromarketing, né, as técnicas, e de uma forma eficaz? Pesquisando, existem várias empresas que utilizam-se, né, do neuromarketing, que coloca seus cases, né? A Hyundai, ela traz isso, né? Onde ela apresenta o protótipo e depois vê a reação ali de agradável, não agradável. A Pepsi,
em relação à próprio sabor, né, onde a pessoa toma, né, às cegas, e ele não vai falar, vai ver lá na ressonância, na tomografia ou ressonância magnética, ele vai ver que área do prazer que foi estimulada, né? Então, mas só que ele não vai saber se ele tomou Coca-Cola ou se ele tomou a Pepsi. Então, eles vão fazendo esse tipo de manejo. Então, tem essas empresas que eu vi, esses caras têm muito mais que utiliza-se isso. A Coca-Cola também, que envolve família, né? Que o Boticário também. São vários que agora, final de ano, principalmente. Panetone. É uma época Balduco, muito usada, né? Agora é a época do pão de Antônio. E a gente se sente muito envolvido, né, nas campanhas. É muito engraçado isso. Principalmente naquilo que traz família, né? Sim. Então, o rosto. Então, a gente identifica ali com a questão da família margarina. Né? Como é isso, né? Às vezes a crítica fala assim, mas A família um padrão, parece família margarina, tem papai, mamãe, vovô, cachorro, né? Então, é como se isso ditasse uma estrutura familiar, né? É uma possibilidade de estrutura familiar, claro, mas ficou como um desenho da família. E é interessante que tem que mostrar, né, o antepassado. Eu estou lembrando da Balduco, né, de uma das propagandas, do avô que mostra o senhorzinho que criou, que né? lutou, que não dormiu à noite, né, e todo mundo chora, riu de lágrimas por isso. E é de chorar mesmo, né? A hora que você fala, não, eu não choro, e começa a chorar, né? É emocionante. É muito engraçado. Eu trabalho em uma agência de publicidade. E um tempo para trás a gente fez um rebrand para um cliente e a gente trouxe o vô, que foi o fundador da marca, e agora a gente está fazendo um rótulo de cerveja com o rosto do bisavô da família, porque eles pediram, e é uma coisa que mexe muito, né, a família, quando envolve, todo mundo fica bem envolvido. Emocionalmente envolvido. Por quê? Aí o neuromarketing, ele vai fazer o seguinte, né? Apresenta essa imagem do avô, então lá na máquina, a determinada área do cérebro fica super ativada, tal. Ok, mas é insuficiente. A grande questão está nesse reconhecimento, porque nós humanos, nós precisamos muito, no nosso processo de estruturação psíquica, saber de nossa origem e de nossa identidade. Então, a gente passa a vida tentando reconhecer de onde surgimos, Sim. a nossa história e quem somos perante essa nossa história. Qual o nosso propósito também, nosso propósito de vida, mas sempre ligado a essa herança. E eu preciso saber, né? Tanto é que essa curiosidade vem desde muito cedo e passa pela tangente simbólica. É só perguntar para uma criança, né? De onde você veio? Ele vai dizer, né? Do repolho, da melancia, ou seja, da cegonha, que é uma construção muito importante ele fazer. Ele precisa fazer essa construção nesse primeiro momento. Então, quando você apresenta imagens da família, mexe muito com esse emocional. Bom, Peron, muito obrigada pela sua presença, pelos seus comentários aqui. Foi de bastante importância. O que? Você ia falar de alguma coisa? Não? Quero agradecer meus amigos aqui presentes hoje. E é isso, chegamos ao fim de mais um podcast da PP. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado a vocês. Te agradeço.